Pereira quer ser ministro do chocolate, com promessas docinhas ou nem por isso, Ricardo Araújo Pereira? Não são docinhas, não. Não? Não é Nestas chocolate amargo? É bastante amargo. Com um grau de pureza acentuado. Isto é quase só cacau, é mesmo sabe a lama. Quero falar de duas decisões judiciais, uma recente, a outra mais antiga. Sim. Ambas do Tribunal da Relação do Porto. Exatamente, essa é a curiosidade. Aquele Tribunal da Relação que já tinha, aqui há muito pouco tempo, emitido um acórdão que deu polémica e de que falámos aqui, de uma senhora agredida pelo amante e pelo marido. Pelo marido em com uma moca de pregos. Sim, exatamente, com uma moca de pregos. Este Tribunal é sempre muito sensível a estas questões. E mais uma vez, porquê é que nós estamos a trazer esta Comecemos pelo caso dos chocolates. É porquê? melhor. Pois a questão é essa, é que esta semana Garcia Pereira, o eminente advogado, relacionou aqui dois casos, um bastante recente, que é o tal dos chocolates, e um outro que ele foi buscar um acórdão do mesmo tribunal do caso dos chocolates. Portanto, vamos por partes. Vamos por partes. Primeira Chocolates. coisa, chocolates. Primeiro chocolates. Vamos começar pelos docinhos. Os docinhos, sim. Há pouco tempo, coisa de uma semana ou duas, este Tribunal da Relação do Porto condenou um homem que o próprio tribunal diz que é um indigente, porque ele roubou 23 euros em chocolates. Roubou, quer dizer, meteu-os no casaco e quando ia sair foi apanhado. Nem sequer teve tempo de os saborear. O que aconteceu foi, portanto, ele quando as pessoas do supermercado o apanharam, ele terá tirado uma seringa e ameaçado a infectá-los com o vírus da SIDA. O fim do caso é, ele quis roubar, mas não roubou, e ameaçou infectar, mas não infectou. Este é o caso. Na primeira instância, o tribunal, tendo em conta estes factos e também o facto do homem ser indigente, teve uma pena bastante. Eu agora estava a achar que isto começasse tão depressa, porque estava aqui a tentar perceber qual era a pena. Mas é uma pena. Foi uma pena e não era uma pena assim tão grande. Mas o Ministério Público recorreu, achou que isto é uma vergonha. Este senhor que roubou 23 euros em chocolates disse: isto não pode ficar assim. Recorreu para a relação. Foi para a relação e então a relação agravou a pena num ano e tal de pena suspensa, multa, etc. Pronto, fixemos isto. Um ano e tal para 23 euros de chocolates. Exatamente. Que o desgraçado nem sequer comeu. E depois o Garcia Pereira, então, esta semana disse: atenção, este é o mesmo tribunal que aqui há uns anos escreveu o seguinte acórdão, cujos juízes escreveram o seguinte acórdão a propósito de um caso de violação. E ele quer ler esse magistral peça da magistratura? Se tiverem paciência. Não. Portanto, uma senhora foi... Se calhar precisamos de bolinha vermelha porque tem uns requintes pornográficos. Uma vez que se trata de um caso de violação, é desagradável, não é? Mas o que acontece... Foi dado como provado que a senhora foi violada. Os juízes dizem isso. No caso, dizem eles, nem se provou que a violação... Portanto, está aqui escrito que é violação. Eles próprios referem-se à violação. Mas o que é curioso é que eles dizem, no caso, nem se provou que a violação tivesse provocado à ofendida um sofrimento físico ou psicológico agudo. E este facto também não se deduz dos que foram dados como provados. Portanto, não foi assim, foi uma coisa ligeira. É uma violação. É uma violação. Portanto, eu acho isto... A senhora foi violada? Foi, sim, senhor. Mas foi daquelas ou foi uma violação? Fica a nota para, futuramente, que seja quem for que for violado, anotar, espera aí, isto será que se calhar não Qual foi... é o grau de intensidade? Exatamente. Haverá um violaçómetro? Sim, existe mais à frente, vamos ver que se exige. Mais adiante eles dizem, com efeito, a violação envolveu um ato de cópula e outro de coito anal, ocorridos no interior de um automóvel sem violência particularmente grave. Tirando o facto do senhor estar, de facto... de ter sido contra a vontade da própria. Contra a vontade da própria. O arguido limitou-se, reparem, coitado do homem, limitou-se a intimidar a ofendida, dizendo-lhe que se resistisse seria pior, para além de, fazendo uso moderado da força física, ir vencendo as pequenas resistências que ela, não obstante a ameaça, foi opondo. Assim, tendo a ofendida puxado para cima o fecho das calças que o arguido puxara para baixo, ele puxou de novo esse fecho para baixo. Mantendo-o aberto, implorando a ofendida que a deixasse ir embora, o arguido despiu-lhe as calças e as cuecas, fechando a ofendida às pernas para evitar a penetração. O arguido, com as mãos
forçou-a, dizem eles, entre aspas, forçou-a a abrir as pernas e penetrou-a, tendo-se a ofendida sentado quando ele lhe ordenou que se colocasse de joelhos e de costas para si, forçou-a, mais uma vez, puxando-a por um braço, a colocar-se na posição pretendida. Agora reparem nisto. É verdade que a ofendida, regressada à casa, só conseguiu adormecer por volta das 7 horas, mas não se apurou por que razão. Quer dizer... Sabe-se lá se foi por ter sido vítima de violência sexual ou porque lhe caiu mal um cozido. Um jantar que, se calhar, as insónias a gente sabe lá de onde é que elas vêm. E eles dizem... Não sei vamos voltar a repetir para quem começou a ouvir só agora. Certo. É um acórdão do Supremo, do Tribunal da Relação do Porto. Portanto, não é um texto não é uma palhaçada. Apanhado na net. Exatamente. À toa. Sem mais, não se pode sem mais concluir que isso se deveu a um sofrimento físico ou psicológico. Aliás, nem se sabe se houve uma demora significativa em adormecer, pois quando abandonou o local onde se libertou do arguido, já eram 5 horas. Sendo que ainda teve de chegar a casa, tomou banho e colocou toda a roupa na máquina de lavar. Coisa que normalmente uma pessoa que é violada tenta fazer, não é? Lavar-se, libertar-se o mais possível daquilo. E depois aqui, esta é a minha parte favorita, há várias, não é? Mas esta é a minha parte favorita. Deve ainda dizer-se que o facto da ofendida, antes de abandonar o lugar onde ficou livre do arguido, ter anotado a matrícula do automóvel daquele, pela presença de espírito que revela, é pouco compatível com um grande abalo psicológico. Portanto, a partir de agora as vítimas chegam à polícia e dizem assim, tirou a matrícula do homem? Epá, não. Então como é que a gente o apanha? Ou... Tirou a matrícula do homem? Tirei, sim, senhor. Então não ficou assim tão perturbada. E pronto, é isto. A vítima tem que escolher se quer ser perturbada, mas não apanhar o bandido, ou ser acusada de sangue frio, mas apanhar o homem. Quanto a sofrimento físico, provou-se apenas que o arguido, ao introduzir o seu pénis no ânus da ofendida, provocou a esta dores. Calculo que sim, que a levaram a gritar. Mas essas dores, mesmo que tenham sido intensas, o que nem está provado, diz o Tribunal, foram um pouco mais que instantâneas e não queridas pelo arguido, pois ao verificar que com a introdução do pénis no ânus da ofendida lhe causava dores, logo pôs termo a este ato, retomando a cópula. Portanto, temos aqui um violador fofo que diz, esta prática contra a sua vontade aleija mais do que a prática contra a sua vontade que eu estava a levar a cabo antes, então vou retomar a prática contra a sua vontade que estava a levar a cabo. Isto foi assinado unanimemente por 4 juízes desembargadores. Já agora fica para nota os juízes desembargadores Manuel Joaquim Brás, Luís Dias André da Silva, Francisco Marcolino de Jesus e José Ferreira Correia de Paiva. E se calhar uma salva de palmas para estes autores desta prosa. Acho que é merecida. Agora, judicial. Portanto, é este mesmo tribunal que... o violador foi... absolvido. Foi da violação. Ele foi condenado a 15 meses, com pena suspensa. Por sequestro. Por sequestro. Não por violação. Porque, como depois ameaçou que fazia e acontecia, exatamente, isso foi considerado sequestro. E essa é a questão. Pena suspensa de 15 meses, que é mais ou menos, e por isso é que eu no início disse que devíamos anotar aquele ano, um ano e pouco, para o senhor dos chocolates de 23 euros. É mais ou menos a mesma pena que... por roubar chocolates que nem sequer se chegaram a comer. Agora, mas a questão é esta, é o que eu proponho para as senhoras desta comarca. Posso propor ou não? Ainda não. Não. Ainda não. Porque primeiro eu queria ouvir aqui o João Miguel Tavares. Garcia Pereira, no artigo em que refere estes 2 casos, conclui que é necessária uma maior fiscalização dos juízes e do modo como eles são ensinados, formados no Centro de Estudos Judiciários. Acompanha estas preocupações sobre a formação dos juízes e, sobretudo, sobre a forma como eles são escrutináveis. João Miguel Tavares. Eu não sou suficiente especialista na matéria, não é? Não é porque nós ouvimos um acórdão absurdo que daí também podemos extrapolar para todos os juízes. As experiências que eu tenho com os juízes... Claro que, evidentemente, isto não é norma, não é? Porque senão estávamos aqui todas as semanas... É bom, sim, claro. Há pessoas desequilibradas e doidas não em todas as profissões. Não é norma, mas é preocupantemente recorrente, atenção. Não, claro, a questão é que um juiz, não é? Enquanto um membro de um dos poderes e das bases estruturantes de qualquer regime, evidente, tem responsabilidades acrescidas. Isso parece-me uma coisa óbvia. Na altura, quando o juiz Neto Moura, que é o outro juiz anterior, o da Moca, o do caso da Moca, que evocava a Bíblia e o adultério, ele, aparentemente não, isso foi noticiado, que foi levantado pelo Conselho Superior de Magistratura um processo disciplinar.
E nessa altura saíram várias notícias em que se dizia que no intervalo de 10 anos, acho que era entre 2006 e 2016, havia 23 juízes que tinham sido demitidos ou obrigados a uma aposentação compulsiva. Ora, se nós falamos em 23 juízes no intervalo de 10 anos, estamos a falar de mais de 2 juízes por ano que são afastados no decorrer do exercício da sua profissão. Portanto, estes números fazem antever de que alguma fiscalização existe. Se a formação dos juízes deve ou não ser melhorada, aquilo que nós também vemos por estes casos é que muitas vezes existe aqui, sobretudo em questões que envolvem a sexualidade, uma espécie de generation gap, uma diferença enorme entre aquilo que provavelmente são os juízes mais velhos e que vivem num mundo com o qual nós, de facto, não nos identificamos minimamente, e aquilo que são os juízes mais novos e que, sinceramente, já têm certamente um pensamento mais arejado. Portanto, a minha experiência, das poucas vezes que eu fui a tribunal, tive sempre imensa sorte a apanhar excelentes juízes que ou me absolveram ou deram-me razão aos processos que eu tinha. Portanto, eu estou bem servido. Eu também, mas tu também estás bem servido. Nunca fui violado dentro de um carro, nem possuo uma vagina, mas em princípio tenho vantagem. Mas se quiseres podemos fazer isso. Eu tento-te violar dentro de um carro e depois vemos qual de nós ganha. Tu estás sempre com essa proposta. Há que tempos que tu andas a... Resolvam isso lá fora. Não aguenta. De que modo é que se pode tornar compatível uma ideia de fiscalização cívica daquilo que acontece nos tribunais, Pedro Mexia, com o princípio da independência das magistraturas? Bem, não há nenhuma colisão entre esses dois princípios. A independência significa que as magistraturas não estão sujeitas ou submetidas a outro poder, nomeadamente ao poder executivo, que não obedece ao governo. A fiscalização supõe que há fiscalização cívica. Não, mas a fiscalização cívica... Portanto, uma coisa é dizer que os tribunais decidem livremente, sem serem tutelados, nomeadamente pelo poder governo, político. Pelo poder político. Outra coisa é as decisões, até porque são públicas, serem escrutináveis. Escrutináveis a vários níveis. Quer escrutináveis... Lidas pelo Ricardo Araújo Pereira aqui. Exatamente. Quer escrutináveis dentro da profissão, digamos assim. Quer escrutináveis além de ser recorríveis, não é? Mas agora a falar do escrutínio. Quer escrutináveis pelo público. As pessoas têm o direito a comentar e a criticar as sentenças e as decisões judiciais. Isso não é proibido, nem é pouco democrático ou pouco cívico. Portanto, a justiça não é incriticável, isso não faz sentido nenhum, e nós temos tido algumas experiências, curiosamente é quase sempre, eu sou um bocadinho avesso, talvez porque feliz ou infelizmente fiz direito, sou um bocadinho avesso a comentar as decisões judiciais, porque acho que há acho que há elementos que nos faltam. Por exemplo, mesmo em casos destes? Não, no caso do chocolate, por exemplo, certamente, eu não sei qual é a valoração, por exemplo, da ameaça com a suposta seringa infectada. Parece-me que esse crime é muito mais grave do que o dos 23 euros. Claro. Agora, há uma coisa que nós podemos, mesmo sem ter os factos todos, comentar. Acórdãos? Não só acórdãos, como certo tipo de considerandos. Exato. O que a gente vê muitas vezes, e nesse caso da Moca era muito claro, é que os juízes permitem fazer considerações que, independentemente depois da aplicação da lei, são absurdas. Esse juiz, do caso da Moca, fazia uma comparação com os países onde há lapidação, onde as mulheres adúlteras são apedrejadas, no fundo fazendo, acho que é legítimo fazer esta interpretação do que lá está escrito, que muita sorte tem ela de não viver na Arábia Saudita. Ora, isso é grotesco, evidentemente, e, portanto, ainda que por absurdo esses considerandos levassem a uma aplicação correta e razoável da lei, os considerandos em si são sempre absurdos, porque não é possível que o juiz faça uma espécie de ensaio sobre, seja o que for, a moralidade, a sexualidade, toda esta forma eufemística de descrever uma violação. Não faz sentido nenhum. Claro que, evidentemente, que há graus, todos os crimes têm graus e a violação também tem, claro, e os graus de brutalidade e os atos cometidos, tudo bem. Mas há aquela coisa... Apenas... Porque é que ela adormeceu, exato, quanto é que demorou a adormecer... E anotou uma matrícula. Isso é tudo bastante ridículo. Perante estes casos, e depois de analisar cuidadosamente os acórdãos do Tribunal da Relação do Porto, o Ricardo Araújo Pereira, na tentativa de avançar com uma proposta concreta e pela positiva, porque estamos aqui também para isso, não é? Pois, com certeza, no fundo, claro, acho que é isso que as pessoas esperam de nós. Tem uma sugestão a fazer, não é? Uma sugestão, dirigida a quem, Ricardo? Dirigida a senhoras desta comarca.
Acho que é uma maneira eficaz de se protegerem contra violadores. Nós temos uma imagem, não sei se está. Que Cá podemos... está. Eu devo dizer que esta imagem foi obtida por mim no âmbito de uma pesquisa exclusivamente para este programa. Apenas no âmbito profissional. No âmbito profissional. Quem nos segue pela rádio, se calhar vai precisar de uma audiodescrição. Certo. Portanto, trata-se de lingerie de chocolate, feita de chocolate. E isto sim, um violador desta comarca pensa, bom, eu pela violação não me fazem nada, agora se eu dou cabo de chocolate, se calhar... E a senhora sente-se protegida? Em princípio, estará sim, protegida? Sim, em princípio sim. Eu acho que é capaz de ser um negócio com futuro para esta... Fica a sugestão e é um nicho de mercado a explorar, evidentemente, para os empreendedores que quiserem eventualmente seguir esta sugestão do Ricardo Araújo Pereira. Entregamos ao Ricardo a pasta de Ministro do Chocolate, precisamente. Agora, o João Miguel Tavares quer ser Ministro da Ignomínia para castigar ou para acometer, Ricardo Araújo? João Miguel Tavares. A ignomínia? A ignomínia. Se calhar as duas coisas ao mesmo tempo.